dia, igreja. Bem-vindos a mais um culto. Eu espero que todos vocês estejam bem. E nesse momento a gente vai estar iniciando o culto e eu queria estar convidando vocês a estarem adorando e louvando o Senhor aqui com a gente. Eu falo a gente porque eu sei que vai ter mais gente no vídeo, mas nesse momento eu estou isolado no meu quarto e nesse momento de que voltamos pro isolamento, que a gente está longe da igreja, tem sido um tempo de muitas reflexões, mas que não tem tirado as nossas forças como igreja. Eu quero estar orando para a gente começar e depois eu vou estar lendo um versículo com vocês. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse culto, Pai, muito obrigado porque o Senhor perdoa nossos pecados, porque o Senhor é bom, Pai, porque o Senhor nos permite estar aqui hoje, louvando ao Senhor, Pai, ouvindo mais da Tua mensagem, Pai, porque o Senhor usa pessoas para chegar até a gente, Deus. Abençoe esse momento e que seja um louvor voltado inteiramente para Ti, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A primeira música, ela chama Consagração. E ela é uma música que eu sempre gostei muito por causa da melodia, da harmonia. E, na verdade, a forma com que ela é tocada, ela é muito, muito bonita, né? Você vê que ela tem uma harmonia que sobe, que desce, que tem um instrumental muito bonito. E por muito tempo eu fiquei admirado e eu amei essa música por causa do instrumental dela. E isso muitas vezes tirava o meu foco da letra. E aí, com o tempo, eu comecei a ouvir muitas mensagens, principalmente nos acampamentos que eu ia, que as pessoas elas falavam que a gente tinha que prestar atenção na letra, que a gente tinha que conhecer o que a gente canta. Isso até mesmo nos estudos dentro da igreja que a gente fazia dos adolescentes. Isso foi pegando muito. E aí, tanto nas músicas do mundo que às vezes a gente acaba ouvindo, quanto nas músicas da igreja que a gente usa para louvar, eu comecei a tentar prestar atenção. E essa música Consagração, além de ter uma melodia fabulosa, ela tem uma letra muito, muito forte. E a primeira coisa que eu questionei é o que é consagração, o que é o ato de consagrar. E na verdade é uma coisa que a gente usa tanto na igreja, que a gente vê tanto na Bíblia. E muitas vezes a gente não sabe, eu falo por mim, eu não sabia. E eu fui pesquisar, fui perguntar. E consagração, na verdade, na Bíblia, algumas versões trazem como consagração, outras trazem o sinônimo como sendo confiança, outras trazem como sendo dedicação, outras trazem sendo como integridade. Então, nesse momento, eu quero estar lendo Levíticos, capítulo 20, versículos 7 e 8, e, na verdade, ela é uma coisa que vai resumir bem o significado de consagração para a nossa vida. É assim, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. E aí a gente pega o exemplo de Samuel, que ele foi consagrado quando ele era pequeno, e desde que ele era pequeno ele deu sua vida inteiramente para o Senhor. Então, consagração é dar. É você dar de forma integral, e você falar, meu Deus, eu estou te dando minha vida, usa ela da forma que você quiser, eu te dou ela por completo, de todo o meu ser, tudo que eu sou. Então, que nesse momento, a primeira música que a gente vai cantar e tocar é consagração, que a gente possa estar com isso na cabeça, que a gente possa falar, meu Deus, nesse momento eu quero estar te dando minha vida, eu quero que o Senhor me use de forma completa e é isso que eu sou. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus.
no meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, no meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza!
queria agora, nesse momento, estar lendo um versículo com vocês que se encontra em Salmos 34, versículo 3. Ele fala assim: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Que nesse momento a gente possa estar engrandecendo o Senhor de forma conjunta, todos juntos em um só cântico, que a gente possa estar exaltando o Senhor e que a gente possa estar refletindo sobre nossos pecados, sobre como Deus é bom, como Ele perdoa nossos pecados, e que a gente possa estar preparando nossos corações para a Santa Ceia que vai vir depois do louvor.
queria estar orando para finalizar essa parte do louvor agora. Então, fechem seus olhos, coloquem suas mentes apenas em Deus, esqueça as coisas, as preocupações, as ansiedades e vamos estar orando. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse dia, Pai, muito obrigado por mais um culto que o Senhor permite que a gente possa estar realizando, Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom e perdoa nossos pecados, Deus. Esteja agora abençoando a vida do pastor que vai estar trazendo a mensagem, Pai, e que hoje possa ser um dia abençoado, Pai, que hoje as coisas fluam da maneira que o Senhor quiser, Pai, que o Senhor esteja sempre à frente da nossa vida, Pai. Obrigado, isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Um bom dia a todos, que na manhã de hoje você possa ter o seu coração aquecido por Deus e que Ele traga vida espiritual abundante para você. O escritor Richard Owen Roberts, em seu livro com o título Avivamento em português, faz uma pergunta muito importante e que eu gostaria de compartilhar com você na manhã de hoje. Ele pergunta: quando o avivamento é necessário? Você já pensou sobre isso? Já pensou se nesse momento da sua vida você está precisando passar por um avivamento? Eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos e perguntas, algumas colocações que esse escritor faz com você. O primeiro pensamento é: quando a oração cessa de fazer parte vital da vida da igreja e de seus membros. Quando a oração da igreja ela passa a ser mais formal, ela passa a ser mais por um protocolo, como por exemplo a oração que nós fazemos antes de almoçar, então aí nós temos um problema. Nós precisamos de avivamento na nossa vida. Ele também sugere que quando a busca pela verdade bíblica diminui, quando a pessoa ela já está satisfeita do que ela conhece, ela já leu os evangelhos, ela já leu talvez a Bíblia toda, ela já ouviu muita coisa sobre Jesus, tudo parece muito repetitivo, então ela está satisfeita com esse conhecimento. Nesse momento, é necessário que haja avivamento, porque o nosso conhecimento é um conhecimento de um Deus vivo, infinito, poderoso. É necessário que haja avivamento. Quando os fatos do Evangelho se mantêm de maneira externa, quando o Evangelho na vida do cristão é mais uma casca do que, de fato, o Evangelho de Cristo em ação. Aí é necessário avivamento. Quando os ensinamentos sobre as coisas eternas não penetram no coração dos ouvintes. Quando você ouve uma mensagem na sua igreja e a tua mente até compreende, mas o seu coração não se dobra. A sua mente consegue captar a ideia, mas o coração não consegue se mover para fazer algo diferente. Nesse momento, é necessário avivamento. Quando os cultos da igreja não são motivados de alegria e prazer, a pessoa ela participa do culto. Quer esse culto seja presencial ou online, ela participa. Mas não existe alegria, não existe prazer em fazer isso. É uma questão de disciplina, é uma questão de acordo, é uma questão de fazer parte daquele grupo. Mas o prazer e a alegria são muito importantes. Se não existe isso, logo precisa de avivamento. Quando as conversas sobre as coisas espirituais são supérfluas. Quando você está com o pessoal da igreja, é fácil conversar sobre carro, é fácil conversar sobre futebol, é fácil trocar receitas gostosas de coisas que vamos fazer no almoço. Mas começou a falar sobre Jesus, é superficial, é rápido, é quase que indesejado, né? O irmão que traz o assunto, ele não tem muita moral. Nesse momento, é necessário um avivamento. Quando os pecados podem ser praticados sem problema de consciência. Quando nós somos tão próximos do mundo, que todo mundo faz, então tudo bem, eu não ligo para isso. Quando a aspiração pela santidade não tem lugar dominante na vida. Quando nós não queremos viver uma vida de santidade, não buscamos isso.
quando a aquisição de dinheiro e posses materiais se tornam lugar central na nossa vida. Colocamos Mamon, o dinheiro, né, como centro da nossa preocupação. Quando é possível pronunciar as palavras dos cânticos sem envolver o coração. Olha só, você está cantando a música, mas está pensando em outra coisa. Você decorou, consegue até repetir, mas a sua mente não está mais lá. Quando divisão entre irmãos da igreja não preocupam os membros. Quando é possível assistir filmes depravados, novelas ou artigos, sem nos sentirmos ofendidos. Quando não se sente tristeza pela falta de poder espiritual. Quando nós nos ajustamos prazerosamente ao estilo de vida do mundo, nós estamos amoldados aos padrões desse século. Então, precisa de avivamento. Quando é possível ouvir sobre povos não alcançados, que ainda não ouviram o Evangelho, sem contribuir, sem ter vontade de fazer alguma coisa e muito menos de mandar os nossos filhos para lá. Querido, eu gostaria de te fazer uma pergunta com base nessas colocações que eu acabei de fazer. Como está a sua vida espiritual no dia de hoje? Com base nessas perguntas, qual é a sua necessidade de avivamento? Como está a sua necessidade de se aproximar mais de Deus? Esse culto não é um culto de acusação, não é um culto de apontar dedos, mas é um culto de nós nos entregarmos na mão de Deus para que Ele fale conosco. Eu fui tratado por Deus enquanto preparava essa mensagem. Fui incomodado por Deus enquanto pensava nesse material. E eu quero continuar sendo trabalhado por Ele no momento agora, né? Nesse momento agora. Aproveite essa oportunidade e deixe Deus falar com você também. Essa época de pandemia que nós estamos vivendo é uma época difícil. Ela vai ter um impacto muito grande sobre a vida de muitos cristãos. Em especial, aqueles cristãos que têm tido dificuldade de frequentar os cultos das suas igrejas, como é o nosso caso. Eu estou certo que muitos de nós estamos conseguindo manter uma vida devocional, estamos conseguindo viver uma vida de oração, estamos aproveitando tudo que é tipo de material bom da internet, os cultos online, as reuniões online, para nos aproximarmos de Deus. Mas eu também tenho certeza absoluta que tem um grupo que está sofrendo com esse distanciamento, que está tendo dificuldade de ler a Bíblia, está tendo dificuldade de orar, está tendo dificuldade de participar dos cultos online e aos poucos estão esfriando. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com você algumas maneiras de nós buscarmos o avivamento pessoal, de buscarmos a presença de Deus na nossa vida e nos mantermos fortes. O primeiro passo para nós buscarmos o avivamento espiritual é uma autoavaliação. Eu vou deixar nos comentários desse vídeo essa lista que eu li no começo e comentei com você. Pegue essa lista, entre no seu quarto, faça uma autoavaliação na presença de Deus e veja de forma sincera como você está. Nossa autoavaliação é importante, mas ela nem sempre é a avaliação que Deus tem sobre nós. No Apocalipse, capítulo 3, a igreja de Laodiceia tinha uma avaliação pessoal que era muito superior ao que Jesus tinha dela. A igreja de Laodiceia dizia, olha, eu estou rico, abastado, eu não preciso de nada. Mas Jesus olha para aquela igreja e ela fala, olha, você nem sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Algumas vezes a nossa avaliação pessoal é absurdamente contrária à avaliação que o Espírito Santo faz da gente, que o nosso Senhor Jesus faz da gente. Os irmãos da igreja de Esmirna, também no livro de Apocalipse, viviam em uma pobreza muito grande. E eles olham para eles como pessoas pobres, necessitadas,
Mas Jesus olha para eles e diz: tu és rico. Percebe como é diferente, às vezes, a avaliação que nós fazemos de nós mesmos e a que Jesus faz? Mas para que fazer uma autoavaliação se nós podemos errar tão feio? Para que fazer uma autoavaliação se nós somos tão imprecisos? Porque Deus nos deu uma consciência capaz de perceber o suficiente para buscarmos a Ele. O apóstolo Paulo, em Coríntios 11, 28, diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba do cálice. O homem, ele tem condições de fazer um diagnóstico da sua vida. Ele tem condições de avaliar como está a sua vida. É óbvio que esse diagnóstico não é completo. É óbvio que essa avaliação nem chega perto da avaliação de Deus. Mas a nossa consciência, como ela é dotada dessa capacidade, ela pode nos ajudar a dar os primeiros passos. É muito importante nós reconhecermos as nossas limitações, porque quando nós sabemos que somos limitados, que precisamos de uma avaliação melhor, nós clamamos a Deus. Davi, no Salmo de número 139, versículo 23, diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Quando nós reconhecemos que somos falhos, quando nós reconhecemos que precisamos da avaliação divina nas nossas vidas, então, humildemente, nós pedimos para que Deus sonde o nosso coração, para que Ele prove os nossos pensamentos. Quando nós convidamos o Espírito Santo de Deus para participar dessa autoavaliação, quando nós abrimos espaço para a presença de Deus entrar no nosso quarto, quando nós nos submetemos ao crivo do nosso Senhor, então nós passamos a ver com mais clareza as nossas necessidades. A Bíblia ensina que Deus é luz. Ensina que nele não há treva alguma. A Bíblia ensina que Deus é santo, que Ele é perfeito. A Bíblia ensina que Deus é poderoso. Quando nós temos contato com Ele, quando nós temos contato com essas características de Deus, então aquilo que estava escondido dentro de nós passa a ser visto com clareza. O segundo passo para o avivamento pessoal é o quebrantamento. Quando nós temos contato com a presença de Deus, Ele revela os nossos pecados e as nossas necessidades. Quando o Espírito Santo faz um diagnóstico nosso e nos mostra as nossas carências, nós vamos ter duas opções. Ou nós vamos agir como Pedro, que quando percebe que negou a Cristo, chora copiosamente e é quebrantado naquele momento de pecado. Ou nós podemos agir como Judas, que endureceu seu coração, tentou resolver o problema por si mesmo e acabou trazendo destruição sobre a sua vida. A Bíblia ensina que tem dois tipos de tristeza. 2 Coríntios 7,10 diz: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O grande problema é que o quebrantamento, ele nem sempre é muito fácil da gente alcançar. Algumas vezes, nós temos tantos argumentos para justificar os nossos pecados, nós temos tantas defesas levantadas, que nós acabamos não conseguindo sentir e ouvir a voz de Deus. Algumas vezes, nós nos sentimos tão melhores do que os outros, que é impossível o Espírito Santo tocar na vida da gente. Nós fazemos um balanço pessoal e dizemos: eu estou bem, eu sou um bom cristão, eu faço as coisas corretamente, enquanto o Espírito sussurra aos nossos ouvidos: você está pobre, cego e nu. Quantas vezes o quebrantamento não vem porque nós estamos dispostos a reconhecer os nossos erros, mas não estamos dispostos a assumir a responsabilidade e as consequências do nosso pecado.
Quando durante as nossas orações nós começamos a perceber que o Espírito Santo de Deus está nos direcionando para pedir perdão, está nos direcionando para confessar, para restituir algum dano que causamos, logo nosso coração se fecha e nós somos incapazes de nos render aos pés da cruz. O que fazer nessa hora? O que você pode fazer, o que eu posso fazer, se nós estivermos passando por essa dificuldade de quebrantamento, por essa dificuldade de arrependimento? Eu creio que uma das maneiras mais simples para nós começarmos a mudar essa situação é não ter pressa de sair da presença de Deus. É deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, enquanto nós estamos quietos, mesmo no momento de revolta ou no momento em que nós estamos achando que não vamos conseguir fazer o que Ele quer. O Espírito Santo, aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele também pode convencer a nós, que somos filhos de Deus, do nosso pecado, de que nós não estamos sendo justos e que se nós permanecermos da maneira como nós estamos trazendo juízo sobre nós. Uma coisa muito bonita nesse relacionamento do Espírito Santo conosco é que naquele momento em que nós estamos sendo quebrantados, que nós começamos a nos sentir tristes, que nós estamos contritos na presença de Deus, nós podemos contar com uma outra face do Espírito Santo, aquele que é o Consolador. Enquanto nós choramos, ele enxuga as nossas lágrimas. Não se afaste tão rápido da presença de Deus. Tenha paciência, fique ali ajoelhado mesmo que pareça que não vai acontecer nada. Nós podemos conquistar muitas coisas, fazendo leituras de livros, escutando mensagens, ouvindo louvores. Tudo isso é importante para o crescimento espiritual. Mas quando nós estamos falando de quebrantamento, a nossa participação é fundamental para que alguma coisa aconteça. É muito importante que nós estejamos decididos a acertar as contas com o nosso Deus. Algumas vezes você vai ter que chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero, eu não estou conseguindo, mas eu quero. Eu não estou conseguindo, mas eu vou. Me ajuda na minha falta de fé. Algumas pessoas tentam remediar esses momentos de diversas formas, para não ter que passar pelo quebrantamento. Elas fazem sacrifícios do tipo doar dinheiro para instituições, ou então participar de ministérios da igreja. Podemos pensar ainda que essas pessoas poderiam ter uma vida devocional estritamente correta, tentando trocar pelo arrependimento. Mas, infelizmente, apenas o quebrantamento do coração agrada a Deus. Quando Davi pecou contra o Senhor, ele chegou a uma seguinte conclusão. Ele pensou: olha, eu tenho como construir milhares de altares. Eu sou o rei. Eu tenho como sacrificar milhares de sacrifícios sobre esses altares. Ele era o rei. Mas o sacrifício que Deus queria dele não era esse. Não ia adiantar nada. Deus queria um coração arrependido em sua presença. Então, busque isso, querido. Busque esse arrependimento, esse quebrantamento na presença de Deus. E a terceira e última coisa é a santificação. Santidade é um assunto de uma certa complexidade no meio cristão. Porque existem muitos conceitos sobre o que é ser santo, sobre o que não é ser santo. Alguns entendem santidade como uma santidade absoluta, onde não se comete mais erros. Deus é santo assim. Mas nós, seres humanos, pecadores, limitados, vivemos em busca da santidade, em um processo contínuo de santificação. Eu gostaria de compartilhar com você uma maneira bem simples de iniciar a santificação na sua vida. Ela está em João 17:17. Jesus, ele fala o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Querido, a palavra de Deus, ela tem um poder santificador. Por ter sido inspirada por Deus,
ela é a verdade mais pura e mais absoluta que a humanidade pode ter acesso. Por ter sido sussurrada por Deus, ela é extremamente santa. E assim como Deus é um Deus que cura, a palavra de Deus tem essa característica curadora, medicinal para as nossas almas. Na vida cristã, o processo de santificação passa obrigatoriamente pela palavra de Deus. A maneira mais recomendada de você ter contato com a palavra de Deus é você pegar a sua Bíblia e você ler a sua Bíblia. Você orar, pedir para Deus falar com você. Mas, felizmente, essa não é a única forma. Nós podemos ter um contato significativo com a palavra de Deus ouvindo palavras, mensagens bíblicas. Nós podemos ter um contato com a palavra de Deus ouvindo louvores de grupos de louvor que se preocupam com o conteúdo bíblico das suas músicas. Nós podemos ouvir a palavra de Deus conversando com pessoas que nos edifiquem, que conhecem a palavra de Deus, que amam a palavra de Deus. E se nós fizermos isso, a palavra de Deus vai nos santificando, vai nos purificando. Ela deve ocupar a nossa mente o dia inteiro. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós passemos por um processo de aproximação da palavra. Para que você entenda um pouco como funciona o processo de santificação através da palavra, eu vou te falar como que acontece o processo de afastamento da palavra. Vamos chamar isso de secularização, mundanização. Acontece mais ou menos assim. O cristão, ele é uma pessoa fiel a Deus, consagrada a Deus, que vive uma vida de santidade. Mas, de repente, ele se interessa por músicas que não são exatamente aquilo que Deus gostaria que ele estivesse escutando. O conteúdo é sensualizado, às vezes fala de violência, excesso de palavras de baixo calão. Ah, mas é um ritmo legal, eu só estou ouvindo pelo ritmo. Tudo bem. Com o tempo, ele vai tirando aquelas músicas de louvor que ele estava acostumado a ouvir e ele começa a ouvir as músicas que não têm letras que agradam a Deus e foram feitas por pessoas que suas vidas também não agradam a Deus. Depois, essa pessoa começa a assistir programas no seu televisor, no seu celular, na sua Netflix, que também tem conteúdos de extrema violência, conteúdos sensuais e coisas desse tipo. E ela vai eliminando, aos poucos, outros programas que parece que vão se tornando menos interessantes. E, como você já está entendendo, sucessivamente ela vai trocando, talvez até as amizades, porque ela vai encontrar amigos que gostam mais das coisas que ela gosta. Eu não estou te dizendo que ouvir uma música ou que ver um determinado tipo de material é suficiente para você se desviar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas preste atenção. Agora, quando a pessoa quer voltar, ela começa a fazer o caminho contrário. Aquelas músicas que ela ouvia o dia inteiro, onde muitas não agradam a Deus, onde muitas ela não cantaria dentro da igreja, ela começa a substituir por louvores. Ela começa a tirar tempo da sua vida para cantar ao Senhor enquanto ela está ouvindo aquelas músicas. O material que ela via online, nas mídias, ou seja onde for, ela começa a substituir esse material. E esse material começa a engrandecer o espírito dessa pessoa. Essa pessoa começa a ter mais tempo para ler a Bíblia. Essa pessoa começa a ter mais tempo para conversar sobre esse assunto e tirar dúvidas sobre ele. E assim, gradativamente, ela vai sendo purificada. Parecem coisas pequenas, mas a verdade é que aos poucos nós vamos nos entregando para o mundo. Aos poucos nós não nos escandalizamos mais com os conteúdos. Aos poucos, as coisas que são ditas nos filmes, que são ditas nas músicas, nós simplesmente ignoramos e esquecemos que o nosso Deus está ouvindo. Esquecemos que o Espírito Santo que habita em nós está com a gente. Santidade é um modo de vida. Santidade
permitir-se viver na presença de Deus o tempo todo. Então, isso pode ser um grande problema, viver dessa maneira. Qual que é a solução? Reverter. Abre espaço na sua Bíblia para as Escrituras, na sua vida para as Escrituras. O programa da vez agora é o Big Brother. Eu assisti a primeira edição e metade da segunda edição do Big Brother quando eles lançaram. Querido, se você quer preservar a sua vida espiritual, se você quer preservar sua imagem como cristão, se você quer usar o seu tempo de uma maneira que agrada a Deus, não assista esse tipo de programa. É o tipo de coisa que vai contaminando a sua alma aos poucos. Eu não estou sugerindo que você fique alienado do mundo. É possível saber de todas as coisas que estão acontecendo, sem você ter que se envolver com essas coisas. Eu não estou sugerindo para você parar de fazer tudo que você gosta e passar a viver bitolado na Bíblia ou em qualquer coisa assim. Eu estou te dizendo para você deixar a Bíblia trazer prazer para a sua vida. E conforme ela for aumentando esse prazer, você se aprofunda mais nela. O rei Davi era um homem rico, admirado por todos, um homem poderoso, popular, e ele poderia ter tudo o que ele quisesse aos seus pés. Mas ele tem uma frase que é incrível. Ele diz assim: o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Para que nós meditemos na palavra do Senhor de dia e de noite, e tenhamos esse prazer, nós precisamos começar a experimentar o que essa palavra tem para nos oferecer. Nós nunca vamos entender a profundidade disso que Davi estava vivendo, disso que ele estava sentindo, se nós não abrirmos um espaço no nosso coração. A palavra de Deus é o primeiro passo para que a gente viva em santidade. Leia. Concluindo as ideias, no dia de hoje nós vimos 3 estágios de avivamento. O primeiro é quando nós, através da nossa vida intelectual, da nossa capacidade intelectual, fazemos uma avaliação profunda do nosso real estado de santidade, do nosso real estado diante de Deus. E nesse momento nós pedimos a ajuda de Deus para sondar o nosso coração, para provar os nossos pensamentos e nos ajudar a ver quem nós realmente somos e como nós realmente estamos. Depois, a gente passa por uma fase mais difícil, que é a fase do quebrantamento, onde é preciso vencer a autojustificação, o orgulho, o medo das consequências e, por fim, chegar aos pés de Deus com os nossos olhos regados de lágrimas. E, em terceiro lugar, é necessário uma vida de santidade. Uma santidade que não é uma alienação, não é uma ausência de prazeres, mas é a busca do prazer que a Bíblia promete. É o prazer na palavra de Deus, o prazer nas palavras do nosso Senhor. No dia de hoje, eu gostaria de fazer um desafio para você. Cumpra o primeiro passo. Pegue esse material que está disponível na descrição do vídeo, no seu celular, imprima, vá para o seu quarto e gaste um tempo pensando nisso. Gaste um tempo meditando como está a sua vida pessoal. Será que a pandemia te prejudicou nesse tempo? Será que teve algum outro motivo que te afastou do Evangelho? Então chame Jesus para que Ele te ajude a ver o que está acontecendo. Querido, esse primeiro passo vai gerar essas consequências seguintes, até que você deseje, até que você busque por uma vida de santidade. Eu não sei como está a vida espiritual de cada um aqui, mas eu posso te dizer o seguinte: Deus colocou a mim e ao pastor Augusto para estarmos disponíveis para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, para que você seja cuidado por nós. Se você precisar de qualquer coisa nesse sentido, nos procure.
vai ser uma alegria te ajudar a orar com você, a te ajudar a passar por esse processo. Eu gostaria de orar pela vida de cada um. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos quer de volta. Aqueles que estão esfriados, o Senhor quer de volta. Aqueles que estão caminhando em rumo à santidade, o Senhor quer de volta, quer estar junto. E nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor dê condições para que a gente se avalie, para que a gente ouça a Tua avaliação, para que a gente esteja realmente buscando um arrependimento genuíno e que no nosso coração nasça um desejo muito grande de buscar pela santidade. Ajuda cada irmão, Deus. Eu sei que algumas pessoas estão sofrendo muito nesse período. Algumas talvez tenham esfriado num nível assustador. Mas eu creio que Teu Espírito Santo pode trazer cada um de volta ao relacionamento com o Senhor, trazendo avivamento pessoal para cada um, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Querido, eu gostaria de deixar a bênção com você e assim nós finalizamos esse culto. Mais uma vez, se precisar, nos procure. Nós estamos sempre disponíveis. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Uma ótima semana. Que Deus te dê força para viver tudo que você planejou. Tchau, tchau.